Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Conexões Treino. Que felicidade estar com vocês aqui novamente. Hoje vamos ter um assunto muito interessante, que é sobre a terapia de regressão de vidas passadas. Muitas pessoas têm curiosidade de saber, então hoje vamos conversar um pouco sobre a terapia de regressão de vidas passadas. Mas antes, peço para que você já deixe o seu joinha, clica aí, não custa nada, não custa nadinha para você, é só apertar o botãozinho aí de curtir, comente, compartilhe. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pois assim você vai ficar por dentro de tudo aquilo que vai estar passando no nosso canal, Conexões Treino. E olha que esse canal fala sobre vários assuntos, muitas coisas interessantes, certo? Então hoje o assunto é a terapia de regressão de vidas passadas. Ela tem então como objetivo único tirar os traumas que nos prejudicam de alguma forma. Esses traumas, então, eles são gerados por acontecimentos não bem resolvidos em outras vidas, cuja, então, as sensações e as emoções ficam nos atrapalhando. Então, a gente tem essa de, como se diz, você absorve essa energia de outra vida passada, então aquele assunto mal resolvido, ele acaba lhe afetando nessa vida. Então, com a terapia de regressão de vidas passadas, essas coisas você consegue resolver. Então, no caso, as emoções, né, elas são afloradas e nos causam imensos desequilíbrios. Então, são sentimentos guardados e latentes em nosso eu espírito, e que em dado momento da vida são desencadeados e começam a nos assombrar com as mesmas sensações já vividas em outras vidas. Então, você chegou numa certa idade e começa a ter algum problema aí. Muitas das vezes esse problema está relacionado com uma vida passada, que aconteceu naquela trajetória, naquele momento, da mesma idade que você está no momento atual. Então as coisas se casam, combinam. Então imaginemos que uma pessoa que morreu presa em um quarto escuro, e esse ser bem provavelmente poderá apresentar quadros de depressão, medo do escuro, desespero, por não ter desligado de tal lugar. Olha como isso é incrível. Não vai lembrar, é óbvio, mas vai sentir, né? Então ficará ligado totalmente àquela situação vivida numa vida passada. E o pior é que muitos passam suas vidas inteiras dessa forma e não conseguem impulsionar nada. São apáticos e monótonos, sem vida, e acabam morrendo na mesma situação. Então é um ciclo que se repete porque não conseguiu se libertar dessa energia. Geralmente estamos presos a situações do passado, seja uma doença grave, uma morte súbita ou traumática, um repúdio, um desamparo. Enfim, muitos sentimentos são aflorados, como a raiva, a mágoa, pânico, depressão. Isto não é normal. Não é normal. A diferença é que muitos não acreditam. Muita gente não acredita em vidas passadas. E com isso acaba jogando as suas vidas fora, porque tudo se repete novamente, é um ciclo, certo? Então, é muito interessante isso, porque a pessoa não aproveita a oportunidade de fazer uma terapia de regressão de vidas passadas. Então, elas não conseguem, né, resolver essa situação. Mas, quando retornam, né, para o mundo espiritual, conseguem, então, compreender quantos erros
cometeram por terem ignorado um assunto tão importante e mandatário em suas vidas, que nos levariam a uma melhora, bem como a evolução espiritual. Desta forma, então, a terapêutica de regressão, ela atua fazendo com que voltemos a vidas passadas, direcionando a reviver o trauma até o fim, desligando-nos do mesmo, porque somos levados até o retorno à vida espiritual e automaticamente verificamos que se refere a uma outra existência, nada mais tendo a ver com a vida atual. Verificamos então que posteriormente reencarnamos para novas experiências em outra vida, em outro corpo, com novas experiências, justamente para que possamos contrair então novos aprendizados em outras situações e posições muito melhores. Então, a regressão de vidas passadas é isso. Você volta, você vê a situação, o problema, o momento que ele se criou, automaticamente, seu inconsciente, seu cérebro, ele vai entender que aquilo não pertence a você agora. Então é feito corte. Então esses problemas são resolvidos. Essas dores, essas mágoas, essas raivas, a depressão. Então muitas vezes, vários e vários casos e situações. Eu tive caso que a pessoa tinha um problema no estômago e não havia nenhuma causa médica constatada, né? Não havia nenhuma situação, não aparecia. Eu fazia o exame, não tinha nada. Então a pessoa procurou fazer essa regressão e com isso, numa vida passada, ela viu que ela foi envenenada. No momento que ela viu que ela foi envenenada, então todo aquele processo, o desencarne, e então logo após essa sessão, ela não teve mais esses problemas, né, de dores no estômago, que era uma coisa que era constante. Então, isso são casos e casos, muitos casos aí, que são resolvidos ali, porque é feito o corte de energia. Então, se tem o corte de energia. Eu tenho uma terapia que é a quantiônica, onde você não precisa nem fazer a terapia de regressão, mas na quantiônica você consegue ver em que momento, em que vida passada você criou esse problema que você traz agora. Então, através dos tratamentos na quantiônica, você tem a quebra de energia, daquele laço de energia que te conecta. Essa é uma outra forma de tratamento. Também se trata, né, vidas passadas. E a regressão, onde você realmente, você vai ter acesso, você vai ver, e com isso você vai resolver. Aquilo é como um passe de mágica. É incrível. Existe o caso de um rapaz, né, que também teve muita dor no pescoço e não havia dados clínicos, não havia nada que revelasse o que seria. E neste caso, feito regressão, várias sessões, porque muitas vezes você não consegue acessar logo. Há um tempo, há uma demora. E então, houve uma guerra, né, onde estava em um túnel, né, indo de encontro ao inimigo, pegar de surpresa. Só que quando chegou no lugar para pegar o inimigo de surpresa, o inimigo pegou de surpresa e decapitou. Você está vendo? Ali estava o problema.
Então, depois disso, aquilo sumiu como um passe de mágica. E assim, existem muitos relatos, você pode encontrar aí na internet, com terapias de vidas passadas, pessoas que fizeram e que tiveram seus resultados, conseguiram ver aonde que estava a raiz do problema. A regressão de vidas passadas também tem um porém, porque muitas vezes a pessoa quer ver, é curiosidade se é aquilo. Durante essa sessão, muitas vezes a pessoa nem consegue acessar. Por quê? Porque nós viemos para cá e nós temos, como se diz, nós somos um personagem, né? Então você tem uma extensa, um cronograma ali para seguir e às vezes faz parte da tua jornada. Mas às vezes não é permitido você ver, porque você não está preparado para ver, para saber. Então você não vai ver, não vai ver nada. Só é permitido a você ver aquilo que realmente você pode ver e que vai fazer diferença para você. Então, nem sempre é possível acessar, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa mini explicação da terapia de regressão de vidas passadas, que é uma terapia fantástica, maravilhosa, que vai ao fundo, lá, corta aquela raiz, e espero que vocês realmente tenham gostado. Peço para que vocês deixem seu joinha, compartilhe, comente. E também aí, para quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Namastê!